Bom dia, galera. Bom dia. Vamos só aguardar um pouquinho só para a galera chegar aí. Um minutinho a gente começa aqui, beleza? Estou conseguindo ver a tela aí, pessoal? Sim. Beleza. Sim. Teve problema na internet mais cedo um pouco. Qualquer coisinha, se eu começar a falar e perceber que não está aparecendo alguma coisa na tela, aí vocês me avisam, beleza? Uhum. Bom, pessoal, eu vou começar então. Quem for chegando aí, depois a gente vê se consegue disponibilizar a aula. Aí vocês conseguem rever quem estiver chegando depois. Então é o seguinte, a gente vai começar aí com a matéria da apostila, pessoal, dando sequência agora no capítulo 2, múltiplos e divisores. Então é aula tranquila, certo? Tem bastante exercício na apostila, porque costuma aparecer bastante isso aí no vestibular também, beleza? Então é o seguinte, de múltiplos de divisores, o que eu tenho que saber aqui? Primeira coisinha, uma parte que chama divisibilidade, que vocês já trabalham com isso aqui já indiretamente, que é o algoritmo de divisão. Como é que a gente faz divisão? A gente tem lá o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Então, na divisão convencional que nós fazemos aí, ó, a gente sempre pega um número, põe um divisor menor que esse número, que esse dividendo, aí você tem um quociente, que é o número que você vai multiplicar o divisor e aproximar o mais próximo possível aí, ó, do dividendo. Às vezes a gente não consegue chegar exatamente no dividendo, que a gente gera um resto. Esse resto, quando a gente obtém esse resto com um número diferente de zero aí no caso, a gente fala que a divisão não é exata. Quando o resto é zero, ou seja, quando não sobra, quando ele não existe, a gente fala que a divisão é exata. Então, só a título de exemplo, só para ficar fácil isso aí. Ó. Ora, você tem lá uma divisão exata e uma divisão com o resto. Uma divisão exata, nós temos o resto zero. É tranquilinho aqui, ó. Peguei o 24 dividido por 6. Então, eu quero o número que multiplicado pelo 6 vai chegar mais próximo do 24. A situação da divisão é a seguinte. Voltando lá atrás no primáriozinho, o que é fazer divisão? Eu tenho aqui 24 bolinhas, eu vou dividir essas bolinhas em saquinhos. Aí eu quero um total de 6 bolinhas em cada saquinho. Então eu preciso de quantos sacos para colocar essas 24 bolinhas? Então, resposta, 4. Eu preciso de 4 sacos para me colocar 6 bolinhas em cada um e guardar as 24 bolinhas. Não, a divisão é exata. Então, deu uma quantidade exata de saquinhos aí. Pode acontecer da divisão não dar exata. Se eu pegar 151 bolinhas, vou dividir em saquinhos, agora com 2 bolinhas em cada saquinho. Então, o que vai acontecer? Eu vou conseguir 75 sacos com 2 bolinhas em cada um e vai sobrar uma bolinha para trás. Então, eu falo que a divisão teve um resto da divisão. Beleza? Prova real, vocês já aprenderam já, prova real da divisão. O que nós fazemos? A gente pega o quociente, multiplica pelo divisor e tem que dar como resultado o dividendo. Isso se a divisão for exata. Se a divisão não for exata, eu tenho que acrescentar o resto. Aí a fórmula fica desse jeito. Ó. Dividendo é igual ao quociente vezes divisor somado com o resto. Então, isso aqui, pessoal, a gente vai usar muito em exercício. Sempre que o exercício falar em dividendo, divisor, quociente e resto, eu vou ter que lembrar dessa etapa, vou montar esse algoritmo e depois eu vou trabalhar com essa formulazinha que é a prova real da divisão. Olha,
75 vezes 2, mais 1. Aí eu tenho que dar o resultado 151. É tranquilo isso aí. Olha como é que pode aparecer em exercício. Como é que pode cobrar uma coisa dessa em exercício? Olha lá, exercício de aprendizagem. Esse aqui é um exercício da apostila, pessoal. É o exercício 5. Olha como é que ele deu lá. Na divisão do número natural x pelo número natural y. Então, eu vou dividir o x pelo y. Então, o x é o dividendo, y é o divisor. Encontramos um quociente igual a 11 e um resto igual a 7. Então, qual é o valor do o menor valor do dividendo dessa divisão? Ele quer saber o menor valor possível para o x. Que valor que eu poderia jogar para o x aí? Vamos entender como é que vai fazer isso aí. Como ele falou de divisão, falou de um número pelo outro, falou em quociente, falou em resto, eu vou montar aquele algoritmo lá da chave. Olha, vou montar igualzinho eu falei para vocês agora mesmo. Vou colocar lá dividendo, divisor, quociente e resto. Vou ajustar isso aqui agora. No lugar do dividendo, eu vou colocar o x. No lugar do divisor, eu vou colocar o y. No lugar do quociente, eu vou colocar o 11. No lugar do resto, eu vou colocar o 7. Ficou assim, ó. Agora eu vou trabalhar com a fórmula que eu passei para vocês, a prova da prova real. Então você tem lá, ó, dividendo, quociente vezes divisor somado com o resto. Eu vou pegar essa fórmulazinha e vou adaptar aqui, ó. Aqui vai ser x, aqui vai ser 11, aqui vai ser y e aqui vai ser 7. Beleza? Bom, detalhe que eu não comentei com vocês, que é importante a gente saber. O resto, ele não pode ser qualquer valor. O resto aqui, pessoal, ele sempre tem que ser menor do que o divisor. Resto sempre tem que ser menor que o divisor. Eu não posso deixar sobrando um resto, pessoal, maior e nem igual ao divisor. Ele tem que ser menor que ele. Então, eu posso falar que sempre o divisor, ele é maior que o resto. Sempre. Então, nessa minha situação aqui, ó, esse meu y, ele pode ser 7? Não. Ele tem que ser um número maior que 7. Ele pode ser 8? Pode. Pode ser 9? Pode. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 100. Ele tem que ser maior que o 7. Beleza? Bom, nesse caso eu quero o menor valor de x possível, o menor dividendo possível, certo? Esse meu dividendo, ele depende do y. Então, para ele ser menor, nesse caso dessa equação montada aqui, ó, ele depende diretamente do meu y. Então, eu vou ter que ter um y menor também. Ora, quanto menor for o meu y, menor vai ser o meu x. Então, o que eu vou fazer lá? Ó? Como eu sei que o y tem que ser maior que 7, o próximo número inteiro maior que 7 é o 8. Então, eu vou usar o y igual a 8. Então, vai ficar 11 vezes 8 mais 7, que vai dar 88, mais 7, que é 95. Então, quer dizer que meu menor dividendo possível vai ser o 95. Então, aqui eu vou ter 95, aqui eu vou ter o 8. Aí eu vou obter um resto 7 e um quociente 11. Se eu tivesse usado 9 aqui, pessoal, eu ia achar um outro valor. 9 vezes 11, 99, mais 7, 106. Aí ficaria 106 dividido por 9, daria quociente 11 e resto 7. E assim por diante. Só que como eu quero o menor valor possível por x, eu tive que usar o menor valor possível para o y. Então, eu tive que usar um y igual a 8. Lembrando que o y é o divisor e ele tem que ser sempre maior do que o resto. Entendido como é que funciona esse tipo de exercício? Então, normalmente, você vai ter que montar esse algoritmo e trabalhar com a forma a prova real da divisão. É o que você vai ter que fazer. Beleza? Bom, dando sequência aí, pessoal. Agora a gente vai falar de critérios de divisibilidade. Isso que eu vou falar rapidinho, certo? Tem tudo anotado na apostila de vocês, bem organizado lá. Para a gente não perder tempo, esses critérios de divisibilidade são os critérios que a gente usa para saber se o número é divisível por outro ou não. Exemplo. Eu quero saber se o número é divisível por 2.
Quando que ele é divisível por 2? Nós sabemos que ele é divisível por 2 quando ele é par, quando ele é terminado por um número par, ou seja, ele é um número par. É isso. Então, é divisível por 2 quando ele é um par. Quando que ele é divisível por 3? Nós sabemos lá, nós já falamos várias vezes, ele é divisível por 3 quando a soma de seus logaritmos dá um divisor por 3. Então, lá, o número é divisível por 3 quando a soma de seus logaritmos for divisível por 3. Você pega, por exemplo, 121. Dá para dividir por 3? Não, por quê? 1 mais 2 mais 1 dá 4. 4 não é divisível por 3. O 123 é divisível por 3? 1 mais 2 mais 3 dá 6. Se 6 é divisível por 3, então 123 é divisível por 3. Simples assim. Divisibilidade por 5. Só se o número termina em 0 ou 5. Terminou em 0, é divisível por 5. Terminou em 5, é divisível por 5. Por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, tem que ter a divisão por 2, ou seja, ele tem que ser par. Tem que ser divisível por 3, ou seja, a soma dos seus algarismos tem que dar um divisível por 3. Então, vou pegar um exemplo bem simples aí, pessoal. Se eu pegar um número, por exemplo, 242. Esse número, ele é divisível por 6? Ele é divisível por 2? É, ele é par. Ele é divisível por 3? Não. Por quê? 2, 4 e 2, se eu somar isso aqui tudo, vai dar quanto? Vai dar 8. 8 é divisível por 3? Não é. Então, esse número não é divisível por 3. Certo? Então, vamos pegar um outro número aqui. Se eu pegar 222, então isso aqui não é. É par, então é divisível por 2. Beleza. 2 com 2 com 2 dá 6. 6 é divisível por 3? É, então ele é divisível por 3. Se ele é por 2 e é por 3, então ele é por 6. Então isso aqui dá certo. Facinho, né? Tranquilo. Divisibilidade por 9. Mesma coisa de divisibilidade por 3. Por 3 você não tem que somar os algarismos e tem que dar um divisível por 3? Então, aqui você vai somar os algarismos e tem que dar um divisível por 9. Somou os algarismos. Deu um número que é divisível por 9, deu um múltiplo de 9. Se a soma der 9, ou se a soma der 18, certo? Se a soma der 27, é um divisível por 9. Tranquilo? Por 10 é moleza, né, moçada? Só saber se terminou em 0, divisível por 10. Então, basta saber lá. O número é divisível por 10 quando o último algarismo é 0. Terminou por 0, é por 10. Agora, um que dá um pouquinho mais de trabalho. A sorte que a gente usa pouco isso aqui, viu, pessoal? Mas, bom saber. Divisibilidade por 11. Então, presta atenção como é que funciona aqui. Isso aqui eu vou fazer com exemplo para ficar fácil. O número é divisível por 11 quando a soma dos algarismos de ordem ímpar menos a soma dos algarismos de ordem par é um número divisível por 11. Então, ele é divisível por 11 quando a soma dos algarismos de ordem ímpar menos a soma de algarismos de ordem par é divisível por 11. Exemplo, tá lá, 161,051. Então, 161.051, número grande. Quero saber, porque se não for pequeno, você consegue fazer divisão, entender. Por exemplo, o 22, ele é divisível por 11? É. O 33, o 99, 7, 6, você já conhece. Então, tem que pegar um número maior um pouco para mim poder usar essa formulazinha. Então, você tem lá, o que você vai fazer? Você vai botar por ordem os algarismos, começando pelo algarismo das unidades. Então, você tem 1, primeiro número, o 5 é o segundo, que é a dezena, o 0 é o terceiro, que é a centena, depois o quarto, a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, você colocou por ordem aí, você colocou desde a unidade até a centena de milhar. Então,
Aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto algarismo. O que eu vou fazer? A soma nos de ordem ímpar. Eu vou somar os que estão na primeira, primeira, terceira posição e quinta posição. Então, eu vou somar 1 com 0 com 6. Depois eu vou somar os que estão na segunda, quarta e sexta posição. E vou subtrair um do outro. Então, lá, 1, 0, 6 vai dar 7. 5, 1 e 1 vai dar 7 também. Se subtrair os dois, dá 0. Deu 0? 0 é divisível por 11, pessoal? É. O 0 você consegue dividir ele por qualquer... Ele pode ser dividido por qualquer número. Então, quer dizer que os 161.051, ele também é divisível por 11. Beleza? Então, simples assim. Tranquilo, pessoal? Então, um pouquinho mais chatinho de fazer, mas não é nada muito complicado. Como eu falei, usa muito pouco. Muito pouco. Tranquilo? Vamos no que interessa, que aparece em vestibular mesmo, que é isso aqui, ó. Múltiplos e divisores. Isso aqui você tem que saber, pessoal. Certo? São uma teoriazinha rápida aqui, em cima do que nós falamos lá sobre divisão, para a gente introduzir a parte de múltiplos e divisores. Olha lá. Se, ao efetuar a divisão com o resto de x por y, obtermos resto zero, então dizemos que x é múltiplo de y. Vamos visualizar isso aqui, belezinha. Eu vou fazer uma divisão que tenha resto, e o resto vai ser zero. Beleza. E o resto que eu vou obter dessa divisão vai ser zero. Exemplo, eu vou pegar 6 dividido por 2. O 6 é o x, o 2 é o y. Então, vamos só colocar como exemplo aqui, ó. Então, imagina que aqui é 6, imagina que aqui é 2. 6 dividido por 2 vai dar 3 e vai dar um resto zero. Então, quando acontecer isso, eu posso falar que o 6 é múltiplo de 2. Eu posso falar que o 2 é divisor do 6. Ou seja, o 6, ele é divisível por 2. Tudo é a mesma coisa. Se eu falar que o 6 é múltiplo de 2, é porque o 2 é um divisor do 6. Certo? Eu estou falando que o 6 ele é divisível por 2. Tranquilo isso aí? Vamos entender direitinho o que é esse tal de múltiplo, o que é esse tal de divisor. Para a gente entender isso aqui que eu acabei de falar. Múltiplos. O que é múltiplo? Coloquei o seguinte aqui, ó. Múltiplos de um número n são todos os números x, tal que x é o produto de n vezes k, onde k representa todos os números naturais. Vamos traduzir isso aí para vocês. Exemplo fica fácil, né, pessoal? Olha lá, peguei um conjunto de múltiplos aí. Múltiplos de 2. Faltou aqui, pessoal. Teve um errinho aqui, ó. Tem um 2 aqui também. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, assim por diante. Ou seja, múltiplos de um número n, ou seja, múltiplos de 2, é o produto do 2 vezes todos os números naturais. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. Então, se eu pegar o 2 vezes 0, dá 0. 2 vezes 1, dá 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6, e assim por diante. Então, o que é os múltiplos de 3? É o 3 vezes 0, é o 3 vezes 1, é o 3 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6 e assim por diante. Quem são os múltiplos de 5? É o 5 vezes o 0, vezes o 1, vezes o 2, vezes o 3, vezes o 4 e assim por diante. Certo? Se eu pegar 5 vezes 10, dá 50, é um múltiplo de 5. 5 vezes 20, vai dar 100, é um múltiplo de 5 e assim por diante. Isso é a definição de múltiplos de um número. Dá para ver que o conjunto dos múltiplos é um conjunto o quê? Infinito. Bom, é infinito. Se eu vou multiplicar por todos os naturais são infinitos, então é um conjunto infinito. Beleza? Presta atenção. Vou pegar outra coisinha importante aqui. Ó. Nós temos ali os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3. Eu vou pegar os múltiplos comuns entre 2 e 3. Múltiplos comuns entre 2 e 3. Certo?
Olha lá. Múltiplos comuns. Quem são os comuns entre 2 e 3? O 0, o 6, o 12, o 18 e assim por diante. Então, tem a sequenciazinha ali, ó, representando os múltiplos comuns entre 2 e 3. Beleza? Quando eu falo em múltiplos comuns, você lembra direto de quê? De MMC. Mínimo múltiplo comum. Qual o menor deles? Certo? O menor vai ser sempre o zero. Não, eu quero o menor diferente de zero. Aí você tem, dependendo dos múltiplos, você tem em conta valores diferentes, então. Olha, nesse caso, ó, o menor deles, sem ser o zero, ou seja, o menor deles aqui vai ser o 6. Então, eu falo que o mínimo múltiplo comum é o 6. Certo? Então, quando alguém te pedir qual o mínimo múltiplo comum entre dois números, é o menor múltiplo comum que existe entre aqueles dois números. Menor sem ser o zero. Certo? Se eu quiser saber o mínimo múltiplo comum entre 2 e 5, seria o 10. Certo? Entre o 3 e o 5, seria o 15. É o primeiro múltiplo que vai coincidir depois que sair do zero. Tranquilo? Então, isso aí é o MMC. Divisores agora. Divisores de um número inteiro n são todos os números inteiros x, tal que n dividido por x tenha resto zero. Divisor do número é tudo que você consegue dividir aquele número e dar um resto zero, ou seja, divisão da exata. Exemplos. Peguei 3 exemplos aqui. Ó. Lembrando que eu estou falando aqui, ó, divisores inteiros. Ou seja, estou trabalhando com o número positivo e com o número negativo. Então, você tem divisores do 2, mais ou menos 1 e o mais ou menos 2. Divisores do 6. Quem que eu consigo dividir o 6? Eu consigo dividir o 6 por 1? Consigo. Por 2 também. Por 3 também. Por 6 também. Divisores do 24. 1, 2, 3, 4, 6, o 8, o 12 e o 24. Percebe o seguinte, sempre começa pelo 1 e termina por ele mesmo. 1 termina por ele mesmo. 1 termina por ele mesmo. Quando o número eu falo que ele tem exatamente 4 divisores inteiros, eu falo que ele é primo. Então, 2 aqui é um número primo. Por quê? Ele tem 4 divisores inteiros. O mais 1, o menos 1, o mais 2 e o menos 2. O 3 é primo? É. Ele tem 4 divisores inteiros. O mais 1, o menos 1, o mais 2 e o menos 2. O 1 é primo? Não. Ele só tem 2 divisores inteiros. O 1 e o menos 1. Para ser primo, tem que ter exatamente 4 divisores inteiros. O 6 é primo? Não, porque ele tem 8 divisores inteiros. Então, ele não é primo. Beleza? Bom, vamos pegar aqui agora o seguinte. Falar de divisores comuns entre dois números. Vamos pegar o 6 e o 24. Existem divisores comuns entre eles? Existe. O 1 é comum, o 2 é comum, o 3 é comum, o 6 também é comum. Então, divisores comuns positivos. Vou pegar só os positivos. Nós temos o 1, o 2 e o 3. E o 6. Certo? Lembrando que eu acabei de falar. Os múltiplos, o conjunto dos múltiplos de um número é infinito. Tem infinitos valores. O conjunto dos divisores de um número, ele já tem uma quantidade finita de valores. Então, ele é um conjunto finito. Existe uma quantidade. E eu consigo calcular essa quantidade. Eu vou mostrar para vocês depois em exercício. Certo? Saber quantos divisores positivos aquele número tem. Então, lá. Então, os divisores comuns entre o 6 e o 24 são esses. Em divisor, o menor deles é sempre 1. Certo? Nesse caso, o maior deles, o maior número que eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo, quem que é? O 6. Então, eu falo que o 6, pessoal, ele é o maior divisor comum, ou seja, máximo divisor comum, tal do MDC. Então, MDC, 6. Então, só para vocês entenderem o que é mínimo múltiplo comum e o que é máximo divisor comum. Beleza? Vamos fazer um exercício para a gente poder ver isso aí melhor, certo? Melhor, antes de fazer exercício, só
vamos ver direitinho como é que eu vou fazer esse MMC e o MDC, porque eu não vou ficar fazendo todos os múltiplos para saber qual que é comum, nem todos os divisores para saber qual que é o máximo divisor comum. Antes do exercício, só definir isso aí. Para isso, a gente vai fazer isso aqui, ó, decomposição de fator primo, certo? Tem esse C aqui que está sobrando, pessoal. Vou tirar esse aqui. Então, decomposição em fatores primos. O que nós temos? Peguei dois exemplos, 12 e 42. Fatorei eles aqui, ó, decompus ele em fator primo. Dividir por 2, depois por 3. Quer dizer que o 12, ele é 2 ao quadrado vezes 3. O 42, divide por 2, dá 21. Divide por 3, dá 7. Divide por 7, dá 1. Então, 42 é 2, vezes 3 é 7. Então, eu fiz a decomposição em fatores primos. Pessoal, quando eu faço a decomposição dos números, eu consigo achar o MMC e o MDC pela decomposição. Quais são as regras? São as seguintes. MDC, você pega os fatores comuns com o menor expoente possível. MMC, você pega os fatores comuns com o maior expoente possível e todos os não comuns. Vamos ver na prática como é que funciona isso aí. MDC, os fatores comuns com o menor expoente possível. Quem que é comum aqui? O 2 é comum? É. Você tem 2 elevado a 2 e tem 2 elevado a 1. Qual que você vai pegar? O menor expoente. Vou pegar o 2 elevado a 1. O 3 é comum? É. Tem 3 aqui, tem 3 aqui. Como o expoente deles são iguais, aqui é 3 elevado a 1, aqui é 3 elevado a 1, vou pegar o 3 elevado a 1. Vou pegar o 7? Não. Por quê? Ele é fator comum? Não. Máximo divisor comum, eu pego só os comuns, com o menor expoente possível. Então, eu vou pegar o 2 e vou pegar o 3. Então, MDC vai ser o 6. Tranquilo? MMC, eu vou pegar os comuns com o maior expoente possível. Então, em vez de eu pegar o 2 elevado a 1, eu vou pegar o 2 elevado a 2. Vou pegar o 3, porque é comum também. E vou pegar também todos os não comuns. O 7 não é comum, eu vou pegar ele. Então, eu vou pegar os comuns com maior expoente e os não comuns eu vou pegar também. Olha como é que vai ficar. Entre o 2 ao quadrado e o 2, eu peguei o 2 ao quadrado. Entre o 3 elevado a 1 e o 3 elevado a 1, peguei o 3 elevado a 1. E peguei os não comuns aqui, que no caso é o 7. Multipliquei tudo, vou achar o MMC, que vai ser igual a 84. Ou seja, é um múltiplo comum entre 12 e 42. Certo? Então, isso aqui é a maneira de você achar o MMC e o MDC, pessoal, fazendo a decomposição dos números que você quer saber, o MMC e o MDC. Certo? Se tiver 10 números, se você quiser saber o MMC e o MDC, você pode fazer desse jeito. Ah, Tima, vai dar trabalho, eu vou ter que fazer a fatoração, a decomposição de cada um deles. É um jeito de fazer. Tem outra maneira? Tem. Como? Vamos fazer aqui, ó. MMC. Uma segunda maneira de fazer. Em vez de eu fazer decomposição separada, eu faço decomposição junto. Aí eu consigo achar o MMC. Fazendo decomposição junto. Olha lá. Eu vou pegar lá. Quero saber o mínimo múltiplo comum entre 120 e 144. Em vez de decompor o 120, decompor o 144. Depois pegar os comuns com o maior expoente possível, os não comuns, eu vou decompor os dois juntos. Olha lá. Põe o 120 e 144. Se um deles for possível dividir por 2, você divide por 2. E vai manter até você não conseguir dividir nenhum deles por 2. Então, olha lá. Divide por 2 dá 60 e 72. Divide por 2 dá 30 e 36. Divide por 2 dá 15 e 18. Olha, o 15 não dá para dividir por 2, mas o 18 ainda dá. Então, você insiste com 2. Aqui você mantém, porque não dá para dividir por 2, e aqui você divide. Agora, nenhum dos dois dá por 2 mais. Vou para o próximo, que é o 3. Beleza? Olha, dá para dividir por 3 agora? 5 e 3. Ó, ainda dá para dividir por 3 aqui. 5 e 1. Não dá para dividir por 3 mais. Agora eu vou dividir pelo próximo número primo, que é o 5. Então, ficou 1 e 1. Tem que chegar nessa situação aqui, ó. Aí, beleza. O que você vai fazer, então? Multiplicar tudo isso aqui, ó. 2 elevado à quarta
3 ao quadrado vezes 5. Dá um total de 720. É o mínimo múltiplo comum. Se eu for de 120 a 120, de 144 a 144, vai chegar nos 720, tem nos dois. Tranquilo? Essa é a maneira que a gente costuma fazer o MMC. MDC, eu vou usar o chamado método das divisões sucessivas. Olha o que é que eu faço. 170 e dos 72, eu vou fazer o MDC. Lembrando, eu posso fatorar o 170, decompor ele. Posso decompor o 72 e depois pegar os fatores comuns com o menor expoente possível. Não impede de fazer isso. É o outro método, divisões sucessivas. Nesse caso, eu só consigo fazer de 2 de cada vez. O que eu faço? Maior dividido pelo menor. Então, eu pego 172 e divide por 72. Na hora que eu for fazer a divisão, normal a divisão, certo? Você vai ver que 2 vezes 72 dá 144. Para 170, sobra 26. Sobrou o resto? Sobrou. Eu pego esse resto e jogo para frente. E continuo fazendo divisões sucessivas. 72 por 26. 2 vezes 26 dá 52. Para 72 sobra 20. Sobrou o resto? Joga para frente. 26 dividido por 20. Dá quanto? 1. Sobra 6. Sobrou o resto? Joga para frente. E assim por diante. 20 dividido por 6. 3 vezes 6 dá 18. Para 20 sobra 2. Sobrou o resto? Joga para frente. 6 dividido por 2 dá 3 e vai dar resto 0. É isso aqui que eu quero, pessoal. O resto igual a 0. Quando eu consigo o resto igual a 0, o último número que eu usei é o máximo divisor comum. Então, o maior número que eu consigo dividir os 72 e os 170 ao mesmo tempo é o 2. Então, método das divisões sucessivas. Certo? Beleza. Então, passamos métodos, exercícios. Primeiro exercício. Esse exercício não é da apostila, viu, pessoal? Vou fazer 3 exercícios rapidinho aqui, ó. Eles não são da apostila. Número de divisores positivos de 1800. São só exemplos. Decomponho o 1800. Depois que eu decomponho o 1800, fazendo a decomposição em fator primo, normal. 2 à terceira, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses expoentes aqui, ó. Vou acrescentar 1 em cada um deles. 3 mais 1, 2 mais 1 e 2 mais 1. E vou multiplicar o resultado. Ó, acrescentei 1 aqui, aqui e aqui. E multipliquei. Achei um resultado 36. Isso quer dizer que o 1800 ele possui 36 divisores positivos. Ele tem 36 positivos e 36 negativos. Então, se o exercício quer saber só os positivos, é só fazer isso. Se ele quiser saber os positivos e os negativos, você dobra esse valor. Então, isso aqui, pessoal, você vai usar isso aqui para fazer o quê? Para achar o total de divisores positivos de um número. Então, decompõe ele. Acrescenta 1 nos expoentes e depois multiplica. Beleza? Bom. Vamos para o próximo rapidinho aqui para a gente dar tempo, viu, pessoal? Depois vocês assistem com calma aí de novo esse vídeo. Ó, típico exercício de MMC. 3 amigos, Marcelo, Márcio e João, estão na rodoviária do Rio de Janeiro, esperando o ônibus para poder ir para São Paulo, para Salvador e para Vitória. O que vai acontecer aqui, pessoal? Os ônibus para São Paulo saem de 12 em 12 minutos, para o Rio, para Salvador sai de 20 em 20 minutos e para Vitória de 18 em 18 minutos. Num determinado momento, a 1 hora e 20 minutos, vou acertar um reloginho aqui, os 3 ônibus saíram ao mesmo tempo. Depois de quanto tempo? Qual vai ser o próximo horário que vai acontecer dos 3 ônibus sair ao mesmo tempo? De novo. 12 minutos após esse horário, vai sair o ônibus para São Paulo. 20 minutos depois desse horário, vai sair um ônibus para Salvador. E 18 minutos depois desse horário, vai sair um para Vitória. E assim por diante. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou indo os ônibus de São Paulo de 12 em 12 minutos, para Salvador de 20 em 20 minutos,
para vitória de 18 em 18 minutos. Vai chegar um momento que de 12 em 12, 20 em 20, 18 em 18, eu vou chegar num valor comum. É um mínimo múltiplo comum. Então, ó, mínimo múltiplo comum entre eles, você fazendo a continha lá, ó, fazendo a fatoração dos três juntos, a decomposição, vai dar 180. Quer dizer que após 180 minutos, após 3 horas, vai sair a próxima situação dos 3 ônibus saírem ao mesmo tempo. Ou seja, 1h20, 3 horas depois, vai dar 14h20, 16h20, quer dizer, letra A. Beleza? Tranquilo? Exercício típico de mínimo múltiplo comum. É padrão esse exercício. Vocês vão ver depois na apostila. Certo? Só vai mudar a historinha. Mas você vê que o sentido do exercício é sempre o mesmo. Vamos pegar um exemplo agora de exercício de máximo divisor comum. Olha, também é típico também. Ó. O cara, resumindo aqui, para a gente andar rápido. Eu tenho uma sala de 3,33 metros, 36 metros, por 4 metros. Uma sala retangular. Ela tem 3,36 metros de um lado, 4 do outro. Eu quero colocar piso, azulejo na sala. Eu quero botar piso no chão da sala. Eu quero a menor quantidade de peças possíveis e eu não quero que sobra peça. Eu não quero picar a peça lá no cantinho, lá não sobrou espaço para caber uma peça. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho uma sala grande lá, certo? Na hora que eu for colocar os azulejos aqui, ó, eu tenho que chegar lá no final, eu não posso quebrar a peça. Tem que caber inteira aqui e tem que caber inteiro aqui também, ó. Então, o que eu tenho que fazer? O meu lado do meu azulejo, pessoal, tem que ser um lado que eu consiga dividir o 3,36 e o 4. Só que eu vou trabalhar com isso aqui em centímetros. 336 e 400. Eu preciso do número que eu vou dividir o 336 e dividir o 400. Então, o que eu fiz ali? Eu passei tudo para centímetro. Agora, como eu quero um número que eu consiga dividir esse valor e esse valor ao mesmo tempo, eu quero um divisor comum. Só que eu quero o maior possível. Por quê? Eu quero poucas peças. Se eu colocar quadradinhos de 2 centímetros, vai dar certo, mas é o trabalho que vai dar para o pedreiro. Botar pedacinhos de 2 em 2 centímetros, tanto de quadradinho que eu vou colocar aqui. Então, eu preciso de peças do maior tamanho possível. Então, qual o maior número que eu consigo dividir o 336 e o 400 ao mesmo tempo? Então, eu vou fazer o máximo divisor comum. Vou usar divisão sucessiva aqui, ó, ou decomposição. Para andar rápido aqui, ó, já cheguei no resultado aqui que é 16. Então, eu vou colocar quadradinhos aqui, ó, de 16 centímetros de lado. Ah, quantos quadradinhos vai caber aqui no comprimento aqui, ó, na largura da sala? Eu pego 336 e divido por 16. Vou saber quantos tem aqui. Ou eu pego 400 e divido por 16. Eu vou saber quantos tem aqui, ó. Aí eu vou multiplicar os dois resultados. Olha aqui, ó. Então, eu vou ter lá, ó, 400. Deixa eu só apagar isso aqui. Ó. Então, você tem lá, ó, 400 vezes 400 dividido por 16 vai dar 25 peças no comprimento, e vou ter 336 por 16 dá 21 peças na largura. Se eu multiplicar esses dois, aqui é 25, pessoal. 21 vezes 25, eu vou ter um total de peças de 525. Beleza? Pessoal, tarefinha, rapidinho aí, ó. Anota aí. Vou passar isso aqui para vocês depois, ó. Vocês vão fazer os exercícios do 0 ao 21, certo? De aprendizagem da apostila. Que eu vou pegar esses exercícios e vou tirar dúvida com vocês depois, tá ok? Faça os exercícios e me avisem para eu poder tirar dúvida deles. Beleza, pessoal? Então, eu vou disponibilizar a aula para vocês ouvirem de novo com mais calma. Esse finalzinho